Alguns dias atrás, Ryan Cherki estava em Wembley, com o Manchester City liderando o Arsenal por 2-0 na final da Carabao Cup. E ao invés de simplificar, ele amorteceu um passe do Rodri e simplesmente começou a fazer embaixadinhas, bem na frente do banco do Arsenal. Com cerca de 30 minutos restantes, Ben White se irritou. Pep Guardiola balançava a cabeça à beira do campo. Gary Neville chamou de arrogância. Na televisão ao vivo e na internet, a internet ficou maluca. Aqui vai a verdadeira questão, onde o momento de Cherki se encaixa na história das firulas no futebol. Porque pode confiar, as lendas desta lista fazem Cherki parecer um iniciante. Estes são os 10 maiores firuleiros da história do futebol. Em primeiro lugar, Ronaldinho. Nunca haveria outro nome no topo. Ronaldinho Gaúcho, a figura que sozinho fez uma geração inteira se apaixonar por este esporte. O que o tornava diferente dos outros jogadores desta lista e da maioria dos jogadores de futebol não eram só os dribles ou gols. Era o sorriso, a alegria incontrolável que irradiava dele toda vez que suas chuteiras tocavam na bola. Ronaldinho jogava como se o futebol fosse o maior privilégio imaginável, e cada pessoa que assistia sentia isso sendo transmitido pela tela. Uma palavra: elástico. Na Copa do Mundo de 2002, ele fez uma das maiores atuações individuais em torneios, ajudando o Brasil a conquistar o troféu. No Barcelona ele virou o centro do clube, ganhou a Bola de Ouro em 2005 e liderou o time em 2 títulos seguidos da La Liga. Ele brilhou no Bernabéu e recebeu uma ovação de pé dos torcedores do Real Madrid, os próprios fãs deles. Nenhum jogador visitante recebeu isso antes ou depois. Qualquer um pode tentar, mas perto do Ronaldinho foi só aquecimento. Esse homem foi o modelo, o original, o maior showman que o futebol já produziu. Número 2. Neymar, nenhum jogador moderno, levou o futebol de rua para o palco profissional de forma tão completa quanto o Neymar Júnior. No Santos, imagens já se espalhavam pelo mundo todo, um adolescente desmontando profissionais com uma confiança que beirava o sobrenatural, aplicando lambretas na Copa Libertadores, elásticos em velocidade máxima, passes sem olhar que criavam gols enquanto destruíam reputações. Depois veio o Barcelona, o trio MSN e uma medalha de campeão da Liga dos Campeões com a histórica tríplice coroa de 2015. Mesmo ao lado de Messi e Suárez, Neymar continuava sendo o jogador mais divertido em campo. As lesões prejudicaram o que poderia ter sido a carreira definidora desta geração, mas no seu auge absoluto, Neymar era outra coisa. Existe apenas um motivo pelo qual ele não ocupa essa posição de topo, e é porque ele sempre reconheceu abertamente quem foi o maior showman que ele já viu. Número 3, J.J. Okocha, tão bom que tiveram que dizer o nome dele 2 vezes, Augustin. J.J. Okocha não tinha apenas truques, ele dominava um vocabulário inteiro que os defensores nunca tinham visto antes. Essa é a diferença entre habilidade e feitiçaria. Depois de eletrizar os torcedores no Eintracht Frankfurt e no Fenerbahçe, incluindo um gol lendário contra Oliver Kahn na Bundesliga. Esse gol acumulou dezenas de milhões de visualizações online. Okocha chegou ao Bolton e os transformou em um time imperdível para torcedores do mundo todo. Sam Allardyce construiu toda a sua estratégia de marketing em torno desse homem. Cobranças de falta, chutes com efeito em direções que a física não permitia, adversários caindo sem nem serem tocados. Até hoje, Okocha continua sendo o melhor jogador da história do Bolton. E isso não se discute, é pura arte. 4. Adel Tarabt. Adel Tarabt é o tipo de jogador de futebol que deixa até os treinadores mais experientes sem palavras. Neil Warnock, um dos treinadores mais experientes e sérios que o futebol inglês já produziu, declarou publicamente que Tarabt foi o jogador mais talentoso com quem ele já trabalhou em toda a sua carreira como técnico. Não só no QPR, não apenas na Championship, mas em toda a sua carreira. E se você assistiu a temporada 2010-11, entendeu exatamente o porquê. O marroquino era intocável. Recebia a bola lá atrás, passava deslizando por 2, 3, 4 defensores com dribles e movimentos que não seguiam nenhum padrão reconhecível, depois finalizava ou enfiava passes por espaços que nem deveriam existir. O QPR conquistou o título da Championship naquela temporada e Tarabt era o coração de tudo. Depois vieram passagens pelo Milan e pelo Benfica, mas nada chegou perto daquele auge. Naquela única temporada, Adel Tarabt exibiu lampejos de uma habilidade muito além do alcance dos jogadores comuns. Número 5. Joe Cole. Essa escolha pode surpreender muitos. Pelé já disse que Joe Cole era o jovem mais talentoso que viu em anos. Não só na Inglaterra ou Europa, mas no mundo todo. Quando Cole surgiu no West Ham no fim dos anos 90, fazia tempo que não havia tanta empolgação por um adolescente. Ele tinha DNA brasileiro em corpo londrino, com dribles, fintas e combinações executadas em velocidade que cansava os olhos no Chelsea.
Com José Mourinho, ele virou um dos meio-campistas ofensivos mais completos da história da Premier League, acertando voleios incríveis, decidindo jogos importantes e ainda humilhando laterais com dribles impossíveis. Nesse nível, problemas no joelho o impediram justamente quando estava perto de alcançar algo extraordinário. A Inglaterra nunca viu todo o potencial dele, mas entre 2005 e 2008 ninguém na elite era mais empolgante de acompanhar. Número 6. Ricardo Quaresma, um homem que fez o lado de fora da chuteira ser mais letal que o pé forte de muitos jogadores. Ricardo Quaresma cresceu no Sporting ao lado de um jovem Cristiano Ronaldo e, na época, era visto como o mais talentoso. Sua marca era a trivela, um chute ou cruzamento com efeito pela parte externa da chuteira direita, surpreendendo goleiros e defensores. Mas na direção oposta a todo instinto convencional, e não existia nenhum sistema para neutralizá-la. Depois transferiu-se para Barcelona, Internazionale de Milão e Besiktas, e conquistou a Euro de 2016 com Portugal. Quaresma poderia ter simplificado sua abordagem e conquistado um reconhecimento mais consistente. Em vez disso, ele permaneceu fiel à sua identidade ousada até o fim, nada além de respeito. 7. Hatem Ben Arfa. Mesma energia, país diferente, história igualmente dolorosa. Hatem Ben Arfa é um dos maiores casos de e se do futebol em seus melhores dias. E houve dias suficientes assim. Ele jogava em um nível inalcançável para a maioria dos atletas de elite. Aquele gol pelo Newcastle contra o Bolton em 2012, quando ele pegou a bola pela esquerda, driblou 4 defensores em pouco espaço e finalizou com calma. Continua sendo um dos gols individuais mais impressionantes já registrados na Premier League. Sua passagem pelo Nice entre 2015 e 2017 foi igualmente de tirar o fôlego. Destaque da League One, marcando gols incríveis e atraindo novamente o interesse dos principais clubes. O mais triste é que seu relacionamento com os treinadores nunca durava muito. O PSG o contratou e logo o deixou no banco. Uma carreira que merecia medalhas virou uma coleção de momentos magníficos, separados por longos períodos de frustração, mas esses momentos foram sensacionais. Número 8. René Higuita. Agora, essa entrada é diferente porque René Higuita é um goleiro que merece estar em uma lista de jogadores exibicionistas, sem dúvida. El louco, o maluco. O colombiano cresceu em Medellín como atacante antes de virar goleiro e manteve a mentalidade ofensiva. Driblava adversários, participava dos ataques e fazia gols de falta. Seu treinador, Francisco Maturana, disse certa vez: "Com René, temos 11 jogadores de linha, mas o momento decisivo veio em Wembley, em setembro de 1995. Um cruzamento inofensivo de Jamie Redknapp veio em sua direção e, ao invés de agarrar a bola, que seria o mais simples, Higuita mergulhou, arqueou as costas e afastou a bola com os calcanhares dos 2 pés. O chute do escorpião. O estádio ficou boquiaberto. O comentarista achou que o árbitro tinha apitado. Esse momento ficou entre os 100 maiores momentos esportivos do Channel 4 em 2002. Um goleiro totalmente merecedor do 9º lugar nesta lista, Coulon. Poucos jogadores deixaram um legado tão único quanto o de Coulon. Em 2005, esse brasileiro de 17 anos estava destruindo no Campeonato Sul-Americano Sub-17 e olheiros do Real Madrid, Barcelona e Manchester United estavam todos de olho. Mas não foram os gols dele que o tornaram famoso mundialmente. Foi um movimento específico, o drible da foca. Coulon levantava a bola na testa e corria, passando pelos defensores com a bola quicando na cabeça. Parecia um número de circo. O impressionante é que não dava para parar isso legalmente. Um jogador do Atlético Mineiro ficou tão desesperado que deu uma cotovelada forte e foi suspenso por 120 dias. Esse drible era tão ameaçador que jogadores eram suspensos só por tentarem pará-lo. As lesões acabaram privando o mundo do que poderia ter sido uma das carreiras mais espetaculares que o esporte já viu. Mas o drible da foca vive para sempre no YouTube, e ninguém que já viu esqueceu um único segundo dele. Número 10. Lee Trundle. Para fechar essa lista, um nome que pode te surpreender, mas ouça o que temos a dizer. Lee Trundle. Nunca jogou na Premier League ou Liga dos Campeões e teve seu auge no Swansea, Wrexham e Bristol City. Mas o que ele fez nessas divisões inferiores foi tão absurdamente divertido que o programa Soccer AM o mostrava na televisão nacional quase toda semana. Lambretas, passes sem olhar, gols de calcanhar na League One e na Championship. Coisas que não ficariam fora de lugar em um vídeo 5 estrelas do FIFA. Os defensores não tinham resposta porque ninguém naquele nível tinha encontrado alguém como ele. O nome dele virou sinônimo de firula no futebol inglês. Até hoje, jogadores são comparados a Trundle e consideram isso a maior honra. Isso é legado. Ryan Sheikh ainda tem muito a aprender para entrar nessa lista no futuro.
Qual dessas lendas mais te surpreendeu? Responda nos comentários. Se gostou do vídeo, curta e inscreva-se no canal. Ative o sininho de notificações para não perder nada. Até o próximo vídeo. Tchau!